Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos introduzir o conceito de função, né? Ou melhor, trazer aqui um exercício para nós reconhecermos quando uma relação ela é considerada uma função, quando a gente vai poder reconhecer essa função através de diagramas. A representação dessa função através de diagramas. Então, olhando para a relação, eu vou saber dizer se representa ou não uma função. Tá? Então, o nosso exercício de hoje ele traz o reconhecimento da função através de diagramas. E aí nós temos no exemplo A, nós temos o conjunto A formado por 5 elementos, A, E, I, O, U, e o conjunto B formado pelos elementos B e C. A, E, I, O, U eu vou dizer que são elementos que fazem parte do conjunto A, e B e C são elementos que fazem parte do conjunto B. Ou posso dizer também que A, E, I, O e U são elementos do conjunto de partida e B e C são elementos do conjunto de chegada. Ok? Então, nesse caso, nesse item A, essa relação ela não vai representar uma função. Por quê? Porque como a gente já falou anteriormente, né, na aula anterior, nós falamos lá no Google Meet, no encontro presencial, só vai ser função, né, quando todos os elementos do conjunto A tiverem um único correspondente no conjunto B. Ok? Então, quando eu falo todos do conjunto A, então eu estou falando todos sem nenhuma exceção. Então, todos os elementos devem estar se correspondendo ao conjunto B. Nesse caso, eu tenho aí três elementos que não estão se correspondendo, né? Ó. O I, o O e o U não estão se correspondendo a ninguém no outro conjunto. O A está se correspondendo com o B, o E está se correspondendo com o C. Portanto, quando sobrar elementos no conjunto A, você já rápido identifica que isso aí não representa uma função, tá ok? Agora nós vamos para o item B. No item B, nós vamos dizer que essa relação ela representa uma função. Por que ela representa? Porque como a gente já falou anteriormente no item A, para reconhecer a relação como função, né, através de diagramas, todos os elementos de A têm que estar se correspondendo a um elemento em B. Ou seja, cada elemento do conjunto de partida deve ter o seu correspondente lá no conjunto de chegada. Ok? Então, nesse caso aí, ó, o elemento B está se correspondendo ao A e o elemento C está se correspondendo ao elemento E. Então, nesse caso, todos os elementos do conjunto A estão se correspondendo a um elemento no conjunto B. Portanto, nós vamos dizer que esse item B representa sim uma função. Ok? Vamos para o terceiro exemplo, o exemplo do item C. Nesse caso, ó, nós vamos dizer que esse item C, essa relação entre esses dois conjuntos aí, representa sim uma função, pois todos os elementos do conjunto A estão se correspondendo a um elemento no conjunto B. Ok? Em outras palavras, todos os elementos do conjunto A têm o seu correspondente lá no conjunto B. Então, esse item C, nós vamos dizer que representa sim uma função. No item D, nós vamos dizer que essa relação ela não representa uma função, pois aí ó, o 4 está se correspondendo a dois elementos no conjunto B. E aí o que a gente já falou, reforçando, para representar uma função, todos os elementos de A devem possuir apenas um elemento correspondente no conjunto B. Ou seja, o 4 não pode estar ligado aí a mais de um elemento em B. Então, nesse caso aí, ó, o 4 ele está se correspondendo com o 2 e o menos 2 lá no conjunto de chegada. Então, nós diremos que esse item D ele não representa uma função. Ok? Justificando por que não? Porque o A só pode ter um correspondente em B. Nesse caso aí, ele tem dois, né? E para fechar o nosso quinto exemplo, né, nós vamos dizer que esse item E, ele representa sim uma função.
essa relação entre esses dois conjuntos, ela é considerada uma função. Justificativo, por que é considerada uma função? Porque todos os elementos do conjunto A têm o seu correspondente lá no conjunto B. Aí você vai dizer, professor, mas eles estão se correspondendo ao 4, estão se correspondendo ao mesmo número. Mas aí vamos para a definiçãozinha que a gente falou no início da aula. Todos os elementos do conjunto A devem possuir um único correspondente em B. Então, se eu perguntasse a vocês, quem é o correspondente do 2 positivo? Você vai dizer o 4. Ok, então é um correspondente, beleza. Se eu perguntar, quem é o correspondente do 2 negativo? Você vai dizer, é o 4. Então, também tem um correspondente, né? Embora seja o mesmo, mas todos os elementos do conjunto A têm um correspondente lá no conjunto B. Então, nesse caso, nós vamos dizer que o item E representa sim uma função, ok? Então, pessoal, espero que tenham entendido. A gente vai deixar mais exercícios lá na atividade semanal, lá no Google Sala de Aula. E aí vocês vão responder. Lá tem uma listazinha de exercícios com diagramas para você reconhecer se representa ou não função, né? A relação lá através de diagramas para você dizer se aquela relação representa uma função, sim ou não, e tem lá também a sua justificativa. Você vai dizer o porquê que representa ou porquê que não representa uma função, ok? Então, só para fechar, quando é que vai ser uma função? Quando é que eu vou entender, quando é que eu vou reconhecer, quando é que eu vou saber que aquela relação representada através de diagramas representa uma função? Quando todos os elementos do conjunto A tiverem um único correspondente em B, ok? Então, nesse caso aí, ó, lembrar, no conjunto A não pode sobrar elemento sem estar se correspondendo a ninguém, ok? No B pode sobrar, no A não. Então, mais uma vez, só repetindo para frisar. Todos de A tem que ter um único correspondente em B. Abraço a todos e até uma próxima oportunidade.